Deputado Nelson Monteiro, presidente em Direito a Pernambuco, boa noite. O que é que o senhor acha do governo Lula e o que é que o senhor acha do ex-presidente Lula? Bom, todos nós brasileiros, inclusive o próprio presidente Jair Bolsonaro, se decepcionou com Lula. É bom lembrar que em 2002, e eu já ouvi isso, inclusive dele, em 2002, já outras pessoas também já disseram que ele disse isso. Em 2002, o presidente Jair Bolsonaro tem até vídeos. Ele vai ao microfone da tribuna e encaminha voto para Lula. Tenho certeza que os brasileiros, todos, e se você assistir o discurso de posse de Lula, era tudo aquilo que o Brasil sonhava. Acontece que depois veio mensalão e outras coisas, e aí o governo teve que começar a mudar seu rumo e se desarmou. Então, vamos ser sinceros, os 2 ou os 3 primeiros anos, o primeiro governo Lula tinha uma pauta liberal. É bom lembrar que, inclusive, ele colocou que foi Meirelles, tá certo? E foi um governo. Agora, daí por diante, aconteceu a mesma coisa que a gente está vendo acontecer aqui. A pauta política eleitoral norteou totalmente a gestão. O que valia era ganhar a eleição, qualquer que fosse o meio. Deputado, veja só, o senhor fez parte... Sim, o que é que eu acho de Lula? Mais do que eu achar de Lula, quem achou de Lula foi a Justiça. Então a Justiça já o condenou em primeira e em segunda instância, tá certo? Inclusive Lula é hoje um preso. Ele está em liberdade condicional. Então, mais do que eu, quem achou Lula foi a Justiça, né? Então, embora... Cadê o Lula livre? Parou. Tem uma colega minha que toda vez que subia a tribuna fazia Hoje ela não faz mais, porque achava que essa era uma bandeira quando Lula saísse e ia encantar os brasileiros, mas os brasileiros acordaram. Deputado, o senhor fez parte do governo Lula, o senhor foi diretor da Infraero. O senhor também fez parte do governo de Eduardo Campos, foi secretário do Turismo. Também fez parte da prefeitura da cidade do Recife como secretário de saneamento, ou seja, o senhor estava dentro da estrutura administrativa socialista da esquerda, né, com cargos de confiança. De uma hora para outra, o senhor está aparecendo aqui em plena direita, dizendo ser um representante conservador. A pergunta é simples. Como é que o senhor pretende convencer todos esses conservadores aqui que realmente o senhor mudou de ideia da direita, da esquerda para a direita, e sem parecer que seja um oportunismo? Bom, primeiro, muito boa pergunta, tá? Ela é um pouco longa, vou tentar atender a todas nesse tempo. Primeiro eu vou repetir. Eu nunca fui filiado ao PT, ao PSB ou ao PCdoB. Participei do governo Lula, verdade, em 2002. Na verdade, não foi 2002, 2003. Tá? Então, Lula assume, com o voto, inclusive, do presidente Bolsonaro, e nós vamos... eu sou convidado por Carlos Wilson. Eu quero saber se Carlos Wilson, quem conhecia Carlos Wilson, considera Carlos Wilson um homem de esquerda. Eu não acho, né? Não era, na verdade, nunca foi de esquerda, mas foi lá para servir como presidente da Infraero. E como eu tinha origem militar, e a Infraero é uma empresa que nasceu dentro do berço da aeronáutica, ele me chama para ser superintendente do aeroporto do Recife. E lá eu faço a entrega de uma obra que hoje é a referência, do ponto de vista do equipamento aeroportuário do mundo. A primeira obra pública do Brasil totalmente acessível. E faço essa entrega, inclusive, 6 meses antes do prazo. E para minha felicidade, um dia eu estou em casa e recebo uma ligação: olhe, desliga a televisão, porque o TCU vai varrer a Infraero de fiscalização. Eu digo, pois aqui, em João Pessoa, em Petrolina, em Alagoas, pode ficar tranquilo, que onde eu botei a caneta, o TCU já aprovou as minhas contas. Primeiro, fiz parte do governo Eduardo. Fiz. Em que situação? Indicado pelo meu partido. E fui lá, mais uma vez, para servir aos pernambucanos. Fui secretário de uma pasta de turismo que vinha de escândalos sucessivos, não só aqui, mas também em todo o Brasil. E o que é que nós fizemos? Transformamos aqueles escândalos nas maiores entregas de obras, inclusive, de requalificação e melhoria de obras que fosse de acesso e equipamentos turísticos. Colocamos Pernambuco, que era o 4º lugar
no Nordeste perdia para o Ceará, perdia para Alagoas e perdia para a Bahia. A meta era colocar em 4 anos em primeiro lugar. Já no segundo ano já colocamos em primeiro lugar. Fizemos muitos investimentos e trouxemos para cá. Pernambuco virou o polo de entretenimento. Nenhum show era lançado em Pernambuco se não tivesse passado por aqui. Aqui passamos shows internacionais. Talvez as pessoas não lembrem, mas para cá veio Amy Winehouse, o último show dela vivo foi feito aqui. Para cá veio Paul McCartney, para cá veio Elton John, para cá veio Charles Aznavour, para cá veio Black Eyed Peas. Para cá fizemos todas as feiras. Para se conseguir uma vaga no hotel no Recife, era difícil. Então nós fomos lá, não foi para servir a ideologia, não. Não foi para servir a partido político, não. Nós fomos lá pela oportunidade que tivemos para servir aos pernambucanos. E da mesma forma também na Secretaria de Saneamento. Tanto que isso... E outra coisa, é bom lembrar, eu digo, a vida na política é como a vida real. Geraldo Júlio desbancou quem na Prefeitura da cidade de Recife? O PT. Em 2016, quem foi que enfrentou no segundo turno? O PT. Acontece que eu fiquei lá, tá certo? Muito antes deles terem voltado a se alinhar ao PT. A aliança com o PT, se vocês forem no calendário, ela se deu em julho de 18. Antes disso, já tinha deixado a Secretaria de Saneamento. Deputado, a Delegacia de Combate à Corrupção ela foi extinta e à frente desse trabalho, cerca de 50 pessoas políticas foram presas. 13 milhões de reais foram recuperados em mais de 15 operações policiais. No dia 31 de outubro de 2018, a votação que aprovou a exclusão teve 30 votos a favor e apenas 6 contra. Aí tem André Ferreira, que era deputado estadual, Priscila Krause, Antônio Moraes, Socorro Pimentel, Augusto César, eu estou falando da última votação, que foram 2, né? E o Bispo Acesso também, que não é mais deputado estadual, é deputado federal. Por que o deputado Alberto Feitosa, do Solidariedade, na época, da base de Paulo Câmara, votou a favor da exclusão da Delegacia de Combate à Corrupção? E como é que o senhor pretende convencer os conservadores que estão aqui presentes que essa sua votação na época foi a correta? Primeiro, eu acho que isso não tem nada a ver com política nem com conservadorismo. Se o conservadorismo prega a ordem, a justiça e a liberdade, esse projeto contemplava isso. Agora, o que tem é uma retórica em cima disso, difusa, diferente. Esse projeto ele não tinha como objetivo, no seu artigo 1º, cadê o projeto? Até pedir para trazer. É bom distribuir, entregar a Nelson a cópia e a todos da mesa. Esse projeto, no seu artigo 1º, ele fala de criação de uma estrutura. E criação de uma estrutura muito maior. Aqui tem 1 policial civil, 2, 3. Pergunta aos policiais civis se eles não queriam aquele projeto. Transformava uma pequena delegacia em um departamento com mais 4 delegacias e um grupamento, o GOI. Inclusive alinhado, tá certo, ao sistema de movimentação, de circulação de dinheiro do estado de Pernambuco. Então, você tinha uma estrutura que era pequena e transformava essa estrutura muito maior. E se é a verdade que tinha algum contexto político, porque a Draco, a semana passada, estava lá, em Tamandaré, na casa do prefeito que era do PSB. Até bem pouco tempo, ela esteve na prefeitura da cidade do Recife. Até bem pouco tempo também esteve na casa do presidente do PSB. Então, em Paulista. Então, isso é uma retórica política que não é verdadeira. Eu, como parlamentar, me coube analisar um projeto que era muito melhor para os pernambucanos e para os policiais civis. Agora, outra coisa. Eu não sei se Joaquim concorda. Você é policial civil, Joaquim. Eu não sei se você, no seio da sua corporação... E outra coisa, viu? Depois, é engraçado. Na primeira votação, só 4 votaram contra. Aí depois, houve uma movimentação que passou para 6. Tá? Então, de 49 deputados, 4 votaram contra. 45 foram favoráveis ao projeto.
Então é preciso a gente entender. Agora, houve uma mobilização política, algumas pessoas talvez não gostaram de ver a Assembleia lá na sua galeria lotada, imprimindo palavra de ordem, dizendo até coisas que não sabiam o que estava acontecendo. Essa é a grande verdade, mas a estrutura que foi proposta, ela é muito melhor para a sociedade pernambucana do que a que está, eu repito. E depois houve uma outra votação, menos de um ano depois, que foi votado por unanimidade, estendendo a DRAC mais 2 delegacias, uma em Caruaru e outra em Petrolina. Só respondendo, na corporação, a maioria sim era a favor do projeto. Deputado, eu tinha uma pergunta também que eu ia fazer a respeito da DRAC, já que o meu amigo Nelson já fez. Eu vou substituir essa pergunta com uma pergunta que houve em seguida. Eu gostaria de saber o seu sentimento. Depois do projeto aprovado, houve um grande burburinho na sociedade, depois com a demissão da delegada Patrícia Domingos. O senhor participava ali como deputado e que tinha informações sobre o projeto. O senhor acha que o projeto aprovado tem alguma vinculação com a demissão, a queda da demissão, não, desculpa, só corrigindo, tá? A saída dela da frente do comando da delegacia. O senhor acha que tem alguma coisa a ver com o projeto? Bom, primeiro, respeitando o que o presidente Bolsonaro tanto luta, a independência dos poderes. Então, a delegada, até porque ela hoje é pré-candidata, aí me deixam menos à vontade de falar. Eu tenho que respeitar para não ferir aí qualquer suscetibilidade, porque parece que eu estou fazendo, né, querendo ou não, ela é uma pré-concorrente, então tem que tomar muito cuidado nisso, eu não estou aqui para falar, tá, você tem um cuidado enorme, até porque vocês vão ver na minha vida, eu sou uma pessoa que tem muito cuidado com relação a isso. Então, veja, eu, respeitando a independência dos poderes, eu faço parte do poder legislativo. O poder legislativo não tem nenhuma capacidade de fazer indicação ou avaliação ou nomeação de qualquer pessoa no executivo. Mas o que o projeto dizia é que a chefe do departamento tem que ser nomeada pelo governador. O diretor pelo secretário de Defesa Social, ouvido o chefe de polícia. E as demais delegacias pelo chefe de polícia. O que eu soube através da imprensa, inclusive, e do próprio delegado Joselito, e aí me permitam um parênteses, viu? Isso é muito parecido com o que o Moro quis fazer com o presidente. O Moro quis emparedar o presidente. Poxa, é de baixo para cima? Se o presidente pode tirar o ministro, não pode tirar um delegado, não pode modificar um superintendente. Lógico que pode. Então, voltando. Então, o que eu vi na imprensa e ouvi do próprio chefe de polícia é que a pessoa a qual você falou foi convidada, inclusive, a ficar. Você deve ter essa notícia. E ela disse que só ficaria... É complicado. Bom, enfim, colocou algumas condições que só se fosse a chefe. Porque é concorrente, eu não quero ferir, né? Mas a verdade foi essa. Foi dada a oportunidade, inclusive, de ficar com os inquéritos, e não quis. Ok.